Olá, tudo bem? Aqui é o professor Hermano de História e na videoaula de hoje, a videoaula 9 do oitavo ano, nós vamos falar sobre o segundo reinado do Brasil. Vamos lá então? Então, dando sequência à nossa unidade temática, que é falar sobre o Brasil no século XIX, nós vamos falar, dessa vez, sobre o segundo reinado, como que era a política, a economia do período, entender sobre as leis de terras, a Guerra do Paraguai e os conflitos sobre território e fronteira desse período, tá? Então nós já vimos o primeiro reinado, o período regencial e agora a gente vai se aprofundar no segundo reinado. As habilidades do oitavo ano que a gente vai estar trabalhando nessa videoaula são as habilidades 15, 16, 17, 18, 19A, 19B, 20 e 22. Então, se for resumir essas habilidades, a gente vai entender sobre as forças políticas que disputavam o poder lá no primeiro e segundo reinado. A gente vai falar sobre as questões de fronteiras, tensões e conflitos durante essa época do Império. Vamos entender a Guerra do Paraguai e as várias versões desse conflito, o que isso implicou na política e na economia dos países envolvidos, principalmente do Brasil. Vamos falar sobre a escravidão na América, né? A escravidão no Brasil e as principais leis que vão encaminhar para o fim da escravidão aqui no Brasil. Vamos entender também as heranças, o legado da escravidão para a nossa história. Então, vamos começar entendendo o que é o segundo reinado, que período que é esse. Quando a gente fala em segundo reinado, a gente está falando de 1840 a 1889. Então, é um período de 49 anos onde o Brasil vai ser governado pelo imperador Dom Pedro II. Então vamos relembrar um pouquinho das aulas anteriores. Nós vimos que a família real portuguesa fugiu de Portugal devido a um ataque da França, né, de Napoleão Bonaparte. E aí, quando essa família imperial portuguesa, família real, chegou aqui no Brasil, várias transformações ocorreram para aqui, várias modificações, né, durante o governo do Dom João VI. Quando esse confronto com a França acabou lá na Europa, a família real portuguesa vai retornar. O rei de Portugal, né, o Dom João VI, volta para assumir o trono de Portugal e deixa o filho dele, o Dom Pedro I, aqui no nosso país. E aí então, nos próximos anos, vai acontecer algum conflito entre Portugal e Brasil por diferenças de pensamentos, diferenças econômicas, e o Dom Pedro I, filho de Dom João VI, acaba, né, declarando a independência do Brasil, declarando a separação do Brasil e de Portugal. E aí então o Dom Pedro I se torna o nosso primeiro imperador. Alguns anos depois do governo de Dom Pedro I, o pai dele, o Dom João VI, lá em Portugal, falece, e aí então o Dom Pedro I é pressionado a retornar para Portugal para assumir o trono lá, já que ele era o filho mais velho, né, o homem mais velho, ele era o que tinha direito ao trono. O que ele faz então, Dom Pedro I? Ele abdica o trono, ele deixa o trono para o filho dele assumir. Só que o filho dele é uma criança de 5 anos de idade, aproximadamente. Então, a Constituição do Brasil, a lei daquela época, que o próprio Dom Pedro I ajudou a redigir, a escrever, dizia que em caso de falecimento do imperador, né, ou da abdicação dele ao trono, que o próximo membro da família real ali ia suceder o trono desde que tivesse a idade de 18 anos. E se não tivesse, que o Brasil seria comandado por regentes, por um grupo de pessoas até que o imperador atingisse a idade mínima. Então, durante alguns anos, o Brasil vai ser governado por regentes, pessoas que eram escolhidas ali entre os políticos da época para comandar o Brasil, até que o filho do imperador, né, o Dom Pedro, que mais tarde seria o Dom Pedro II, atingisse a idade mínima, né, a maioridade, para assumir o trono. O que aconteceu? Nós vimos que durante esse período regencial, que as pessoas comandavam o Brasil no lugar do imperador, houve várias disputas, várias revoltas por todo o território. Tinha revoltas querendo a independência de determinados estados, tinha revoltas querendo que o imperador assumisse logo o trono, algumas revoltas querendo que o Brasil virasse república e tivesse eleições para escolher o representante, enfim, várias revoltas, cada uma com um objetivo diferente.
Então, qual que foi a ideia dos políticos da época, do parlamento, ali, dos deputados, para tentar, né, apaziguar essa situação? Vamos colocar logo Dom Pedro no trono. Quem sabe assim, com o imperador no trono, a maioria dessas revoltas se acalma, dessas reivindicações são acatadas, né? E aí então começa uma campanha que vai ganhar apoio popular para adiantar a maioridade do Dom Pedro. Então, essa campanha, né, vai depois ganhar o nome de golpe da maioridade. Por quê? Porque os políticos vão mudar a lei do Brasil, especialmente para o imperador ser considerado maior de idade antes da hora. Então, ao invés de esperar os 18 anos do Dom Pedro II para ele assumir o trono, com 14 anos ele já foi considerado maior de idade e assume o trono do Brasil. Então, essa antecipação, né, esse golpe da maioridade, serviu para tentar acalmar os ânimos políticos e sociais daquele período. Tá? Então, esses 49 anos de governo do Dom Pedro II vão ser marcados por uma época de progresso tecnológico, né? Construção de estradas de ferro, implantação de serviços de iluminação, transporte público urbano, tipo os bondes, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, é uma época de progresso tecnológico. O Dom Pedro II é conhecido como um imperador intelectual, que amava fotografar, viajar para o exterior, fazer contatos com intelectuais de outros países, sabia falar várias línguas. Então, assim, ele tinha muita admiração pela ciência, pela tecnologia, pelo progresso econômico. Mas a gente vai ver que durante esse governo dele, esses 49 anos, vai ter revoltas. O Brasil vai se envolver em guerras, em várias questões políticas que vai acabar, né, com o fim da monarquia no Brasil. Então a gente tem que lembrar que nesse período do reinado aí, primeiro reinado, segundo reinado, duas forças políticas viviam em constante embate, em constante disputa. Eram dois partidos: o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador era chamado de Grupo dos Regressistas. Era um grupo formado por gente das províncias, dos estados do Nordeste, que era composto por funcionários do governo, grandes comerciantes, proprietários de terra, né? Eles eram assim conhecidos por serem conservadores. Eles defendiam que o poder tinha que ficar na mão do imperador, que o imperador que tinha que tomar as decisões, manter o território unido, né? Evitar essas disputas por separação de alguns estados que ocorriam por aí. Já o outro partido, o Partido Liberal, eles eram chamados de progressistas, eles tinham ideias mais avançadas, digamos assim, para a época. Esse grupo era formado por gente da região do Centro-Sul, né, das províncias do Centro-Sul, por senhores rurais e membros da camada média urbana. E aí eles defendiam o quê? Que as províncias, os estados, como a gente fala hoje em dia, tivessem mais autonomia, né? Eles defendiam o federalismo, ou seja, que os estados tivessem autonomia, as províncias se administrassem, não fossem tão influenciadas, não dependessem tanto da decisão do imperador, tá? Esses dois grupos, então, vão ficar por muito tempo disputando o poder. A gente tem que lembrar que as eleições naquela época era voto censitário, ou seja, só podia votar quem tinha uma certa condição financeira, né? E também o voto era só masculino, só os homens poderiam votar. Então tinha que ser homem, ter uma certa renda mínima para poder participar ou para disputar, né, esses cargos políticos por um desses partidos aí que tanto almejavam, queriam controle da política brasileira. Então, por muito tempo, Dom Pedro II vai tentar apaziguar, né, moderar, atender, equilibrar essas forças políticas. Então vai ter período que o Partido Conservador vai ter mais eleitos e vão ter mais influência, vai ter período que vai ser o Partido Liberal que vai ter mais eleitos, mais influência, vai ser essa gangorra de poder onde cada período vai ser um grupo que vai estar à frente e o Dom Pedro II ali, né, no centro tentando equilibrar essas forças. Para isso vai contar com a ajuda, né, do comando do Luiz Alves de Lima e Silva, que é o Duque de Caxias, que era ali o líder das Forças Armadas, digamos assim, né, que vai ajudar
o imperador a contornar algumas revoltas, algumas guerras que o Brasil vai se meter nesse período. Então, uma guerra, ou melhor, uma revolta que vai ser a Revolução Praieira, que a gente vai falar já já, que vai ocorrer nesse período. Essa política brasileira vai ocorrer o que a gente chama de parlamentarismo à brasileira. O que é um parlamentarismo? Vamos entender aqui primeiro as formas de governo. O Brasil atualmente é uma república presidencialista. A gente tem um presidente que é eleito através de eleições onde o povo vota. Mas em alguns lugares do mundo, como por exemplo o Reino Unido, que é a região da Inglaterra, da Escócia e tal, lá a forma de governo é o parlamentarismo. Então, tem a eleição para a Câmara dos Deputados, né? Eles vão formar ali o parlamento, e aí entre eles, o parlamento, eles escolhem uma pessoa que vai ser o primeiro-ministro, que vai liderar a nação. Então lá no Reino Unido, tem a monarquia ainda, tem a família real, tem a rainha, mas eles não têm um papel político como antigamente, de mandar em tudo, desmandar. Lá quem manda, quem administra o país no parlamento é o primeiro-ministro, que foi escolhido ali pela Câmara, né? Pelo parlamento. Aí esse primeiro-ministro tem que administrar muito bem a nação para que ele continue no poder e consiga o voto ali do parlamento para manter ele no poder. Tá? Então não é o povo que vota no primeiro-ministro, no parlamentarismo. E aí no Brasil, o que aconteceu? Lá no Brasil, a gente sabe que o imperador tinha o poder máximo, porque o pai dele, Dom Pedro I, tinha criado um quarto poder, que era o poder moderador, o poder que dava toda a autoridade ao imperador de tomar várias decisões, de dar a última cartada ali, né, nas tomadas de decisão. Então a gente viu que tinha o poder executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que era exercido pelo imperador. Então aqui no Brasil, o imperador, ao invés de fazer uma eleição para primeiro-ministro, onde os deputados, né, o parlamento ia decidir quem ia ser o primeiro-ministro, o imperador, usando o seu poder moderador, ele que escolhia quem que ele queria para ser primeiro-ministro, e aí depois ele, como primeiro-ministro, escolhia quem seriam os outros membros do Conselho de Ministros. Né? Então ficava tudo na mão do imperador, centralizado na mão do imperador. Não era tão democrático como ali, por exemplo, no Reino Unido, o parlamentarismo inglês, digamos assim, né? Então, uma revolução que vai ocorrer durante o segundo reinado vai ser a Revolução Praieira, de 1848 a 1850. Então, a gente sabe que nessa disputa política entre esses dois partidos que a gente citou, uma época era um que estava no poder, na outra época era o outro, e isso causava, né, muita rivalidade entre eles. Então teve uma eleição em 1842 que o Partido da Praia, por isso que é a Revolução Praieira, porque o partido político chamava Partido da Praia e os seus integrantes praieiros, eles conseguiram eleger mais representantes, né, ali na política de Recife, Pernambuco. E aí, o que aconteceu? Nas próximas eleições, o imperador se meteu, tirou algumas pessoas que tinham sido eleitas por esse partido do poder, colocou outras, então isso causou um desagrado muito grande nos membros desse partido e eles organizaram uma revolta ali por volta de 1848, 1849, onde 2.500 rebeldes invadiram Recife, né? E aí então o governo imperial teve que mandar tropas para lá para expulsar, prender esses rebeldes. Essa revolução então vai terminar em 1850 com a tropa imperial vencendo os rebeldes. Quando a gente fala no segundo reinado, a gente sabe que o Brasil, durante sua história, teve vários produtos que movimentaram a sua economia. Então, na descoberta do Brasil, era o pau-brasil. Depois virou a cana-de-açúcar no Brasil colonial. Depois foi a mineração, ouro, diamante. Né? Cada fase era um produto que movimentava a economia brasileira. Durante o segundo reinado, o produto que vai ser o produtor de riquezas para o Brasil vai ser o café. Então o café já existia no Brasil desde 1727. Já tinha vindo as primeiras mudas lá da Guiana Francesa, mas essa planta ela não era cultivada. O povo consumia ela em casa mesmo, plantava ali
no fundo de casa, era mais para o uso doméstico, não tinha um valor comercial. Mas, por volta ali de 1840, né, no começo do segundo reinado, o café vai virar o produto principal da economia brasileira. Ele vai ser responsável por 40% das exportações do nosso país e mais da metade da produção mundial de café naquela época vinha do Brasil. Então, o café vai se expandir no Brasil porque aqui vai ter alguns fatores que vão contribuir para isso. Então, que fatores são isso? A abundância de terra, tinha muita terra aqui no Brasil para plantar, muita mão de obra, escravos para trabalhar nessa plantação, nessa colheita. O clima era super favorável para esse tipo de vegetação. E também tinha quem comprava, né? Que era a Europa e os Estados Unidos que consumiam esse café, compravam da gente, então compensava produzir esse café e vender para o exterior. Então, a planta, né, o cafeeiro, vai se adaptar muito bem às regiões daqui do Brasil, algumas regiões. E aí Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais vai começar ali a expandir essa produção cafeeira. Então a gente fala que a região do Vale do Paraíba, que é uma região ali entre o Rio de Janeiro e São Paulo, vamos ser onde vão surgir os primeiros cafezais, né? Em algumas cidades como Taubaté, aqui em São Paulo, Areias, Bananal, e Barra Mansa, Vassouras, no Rio de Janeiro, vão surgir ali as primeiras plantações de café e depois isso vai se expandir para outras regiões, principalmente o que a gente chama de Oeste Paulista. Então a gente consegue ver aqui algumas fotos de escravos colhendo, né, o café naquela época ali do Brasil imperial, segundo reinado, tá? Bem, se tinha o café é porque tinha clima que favorecia, tinha lugares que consumiam, que compravam, mas também tinha quem trabalhava, tinha mão de obra para colher esse café, plantar e colher, que eram os escravizados, os escravos negros africanos. Né? Então, por muito tempo, o Brasil, a economia brasileira, dependeu dessa forma de trabalho forçado. E aí, então, a gente vai ver que, com o passar do tempo, durante o segundo reinado, vão surgir várias pressões sociais, pressões internacionais de alguns países, de alguns grupos, para que o fim da escravidão chegasse ao Brasil. Porque se a gente for lembrar, o Brasil, ao contrário dos países vizinhos, desde a sua independência, os nossos vizinhos acabaram com a escravidão, se tornaram república, passaram a ter eleições para escolher os seus representantes. E o Brasil não. Teve a sua independência, manteve a monarquia, uma família real no poder, e manteve a escravidão por causa dos interesses econômicos dos ricos, das elites daquela época. Né? Então, com a pressão internacional, principalmente vindo da Inglaterra, que era uma das principais relações comerciais com o Brasil ali, o Brasil vai ter que criar uma lei em 1850, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Então, a partir daquele ano, está proibido chegar navios trazendo escravos do continente africano, né? A escravidão tinha acabado? Não, a escravidão ainda existia no Brasil, mas estava proibido a chegada de novos escravos vindos de outros lugares do mundo, né? Então, com a proibição do tráfico internacional, o que aconteceu com os cafeicultores que precisavam de escravos para trabalhar nas lavouras? Eles passaram a buscar escravos de outros estados que os fazendeiros tinham ido à falência, a produção daquele produto que tinha naquela região já não estava tão boa. Então, por exemplo, na região Nordeste, onde tinha a cana-de-açúcar, que já estava uma região mais empobrecida, a cana-de-açúcar já não vendia mais como antigamente, eles compravam daqueles fazendeiros os seus escravos que estavam sobrando, digamos assim, para levar para as plantações e colheita de café. Uma outra alternativa vão ser que em alguns lugares, principalmente ali no Oeste Paulista, alguns fazendeiros, já que não tinham escravos para trabalhar, vão começar a contratar pessoas livres para trabalhar nas lavouras de café, na plantação e na colheita. Principalmente imigrantes europeus, né? Gente vinda de outros países, né? Para substituir essa mão de obra escrava que estava cada vez menor, mais escassa. Então, com isso, vão chegar esses imigrantes no Brasil, gente vinda de vários lugares da Europa, Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, né? Gente com um sonho de uma vida melhor, de conseguir terras,
de conseguir emprego, de fugir da fome ou das guerras que estavam ocorrendo lá nos seus países, né, lá na Europa. Então, muitos alemães, muitos italianos também vão vir nesse momento aí da imigração para trabalhar nessas lavouras, né, na colheita do café. E esses imigrantes vão formar um sistema de parceria com os donos das terras, onde esses donos das terras iam dar uma terra para eles morarem, eles iam plantar nessa terra, depois, né, dava uma porcentagem ali da produção para eles. Só que os fazendeiros eram espertos, eles davam as piores terras, as terras mais improdutivas, para esses imigrantes morarem e trabalharem, né? E obrigavam eles a comprarem coisas dos seus armazéns da fazenda, ou seja, sempre deixar o imigrante ali endividado, sem muito lucro, preso àquela terra, preso àquele trabalho, à obediência do senhor da terra ali que o contratou, tá? Pensando em não facilitar em nada a compra da terra pelos menos favorecidos, o governo vai criar em 1850 a Lei de Terras. Então, a partir da Lei de Terras, as pessoas só poderiam ser donas de terra se elas comprassem terra. Parece uma coisa muito óbvia hoje em dia, né? Você dono da terra se você compra. Mas antigamente não, você poderia conseguir terra se você tivesse chego num lugar lá antes de todo mundo, ocupado aquele lugar, tomado posse, aquela terra acabava virando sua. A partir de 1850, com a Lei de Terras, para você adquirir terra no Brasil, tinha que ser de forma comprada, comprada do governo, né? E aí então, essa Lei de Terras ela foi feita exatamente para atrapalhar que ex-escravos que tinham conseguido sua liberdade ou que estrangeiros, né, imigrantes, tivessem acesso à terra. Porque essas terras acabavam que eram vendidas cara, né? E aí só quem já era rico mesmo, esses grandes fazendeiros, conseguiam comprar mais terras, aumentar suas propriedades e manter a sua influência, o seu poder, né, na região. Então, o café vai trazer muitas mudanças para o Brasil. O café vai enriquecer milhares de fazendeiros, de donos de terras, né? Que vão ser chamados de barões do café. Então, esses proprietários de terra, de grandes fazendas, esses produtores de café, vão enriquecer tanto que eles vão começar a investir o dinheiro deles nas cidades que eles viviam. Então, Rio de Janeiro, São Paulo vão prosperar muito porque esses barões do café, esses comerciantes, esses produtores, eles começam a investir em asfalto, em calçadas, né, em estradas de ferro, para ajudar ali na sua produção, no escoamento da produção de café. Então vai ser nessa época que vai surgir as primeiras ferrovias, os primeiros trens, locomotivas, que iam pegar aquela produção do café das fazendas e já levar até o porto de forma bem mais rápida do que colocar em mula e burro, para pôr esse café no navio e mandar essa produção para a Europa, para a América do Norte. Então, quando a gente fala em grandes investidores, né, dessa época, a gente fala da figura do Barão de Mauá, ou do Visconde de Mauá, que foi o empresário Irineu Evangelista de Souza. Ele foi um dos primeiros industriais da época a investir em ferrovia, em locomotiva, né, em investir nesse progresso para o Brasil no período. Esse mapa aqui é bem interessante, porque ele mostra o nosso estado, o estado de São Paulo, e como que ocorreu a expansão cafeeira, desde essa época do Segundo Reinado até ali o início da República. Né? Então, não falei para vocês da região do Vale do Paraíba? A região do Vale do Paraíba é onde começou, então, a plantação, né, o cultivo do café. Essa região que está marrom escura e que depois foi se expandindo para essa região que está marrom clara. Então, a gente percebe que é ali entre Rio de Janeiro e São Paulo. Depois, nos próximos anos, por volta de 1854, é a região de Itu, Limeira, Campinas, São Paulo, Rio Claro, né, que o café se expande ali mais para o centro do estado. E aí, por volta de 1886,
a região de Araraquara, Ribeirão Preto, a região de Laranja Escuro, vai se expandindo o café. E mais para frente, né, que aí já é Brasil República, o período que a gente vai estudar na próxima aula, esse café se expande mais ainda para o interior de São Paulo, pegando a região de São José do Rio Preto, Botucatu, Presidente Prudente, que é essa região que está um amarelo escuro, chegando até a nossa região ali, o amarelo clarinho, por volta de 1935, região de Lins, Marília, Promissão, Cafelândia, que também teve produção de café por um certo período da nossa história, tá? Então, a economia, o café vai favorecer o crescimento das principais cidades do Brasil, né? O Rio de Janeiro, São Paulo. E essas cidades, então, com o crescimento assim meio que desordenado, vai surgir muitos problemas. Não tinha saneamento básico, não tinha coleta de lixo da maioria dos bairros, né? Mas vai surgir também várias funções: barbeiros, sapateiros, carregadores, cozinheiros, pescadores, artesãos, que normalmente eram profissões exercidas pelos escravos, que eram os chamados escravos de ganho. Era aquele escravo que trabalhava realizando uma função durante um dia lá na cidade. No final do dia, ele dava os lucros do trabalho para o seu senhor, né? Então, vai desenvolver bastante a cidade daquela época. Olha essas fotos que interessantes do Rio de Janeiro em 1870, essas fotos de escravas trabalhando na rua, vendendo alimentos, frutas, legumes, né? Mas não é só de café que vivia o Brasil, tá? O Segundo Reinado tinha outras atividades econômicas em outras regiões do nosso país. Então esse mapa aqui, ele é bem interessante porque ele mostra outros produtos além do café, que é um rosinha bem clarinho, né? Que está ali na região de São Paulo e Rio de Janeiro, como a gente pode ver. Outros produtos eram feitos, produzidos, cultivados, criados pelo Brasil. Olha lá o norte, região do Amazonas ali. Tá tudo com a mancha azul, ou seja, a borracha era o principal produto daquela região. Já as regiões que estão em rosa escuro era pecuária, de criação de gado, já era mais, né? Meio que quase que o Brasil todo ali se destacava pela pecuária. Já outras regiões, ilustradas ali pela mancha amarela, eram lugares que tinha mineração, ouro, diamante. Algodão são as manchas marrom. O cacau, a mancha vermelha, o fumo ali no sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul ali, a gente consegue ver uma mancha que representa o fumo, o tabaco, né? Então a economia era bem diversificada nessa época, mas é lógico que o café era o predominante. O café era aquele um que mais gerava lucro de produção, como vocês já sabem. Durante 1864 a 1870, né, 6 anos ali praticamente, durante o Segundo Reinado, vai acontecer a Guerra do Paraguai. Então, o que vai ser a Guerra do Paraguai? Vai ser um conflito entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses 4 países aqui da América do Sul vão se enfrentar por uma disputa que vai começar ali pelo controle da região da Bacia do Prata, que é uma região ali próxima à Argentina, Brasil, né, aquelas fronteiras ali, onde passam os rios Paraná, Paraguai e Uruguai, né? Então, o Paraguai queria um controle dessa região porque eles queriam usar esses rios para escoar os seus produtos e vender esses produtos para outros países, outros continentes, tá? Mas, além disso, um motivo que vai levar à disputa entre esses 4 países vão ser a política no Uruguai. Então, lá no Uruguai tinham 2 partidos disputando o poder político, que eram os blancos e os colorados. E aí, um partido era apoiado pelos governantes do Paraguai e o outro partido era apoiado pelos governantes do Brasil, no caso Dom Pedro II, né? E aí então, lá no Uruguai, o Brasil, que apoiava o Partido Colorado, vai invadir o Uruguai e vai ajudar a derrubar o presidente uruguaio, que era o Atanásio Aguirre, que era do Partido Blanco, que foi apoiado pelo Paraguai, e vai colocar no lugar o Venâncio Flores, que era amigo do Brasil, que era do Partido Colorado. Então, o Paraguai vai ficar ofendido que o Brasil
se intrometeu no assunto do Uruguai, tirou o político que eles apoiavam e colocaram o político deles. E aí então Francisco Solano Lopes, que era o líder do Paraguai na época, né, prende um navio do Brasil, um navio mercante, um navio que leva mercadoria, e ordena a invasão do estado do Mato Grosso. E para isso ele teve que passar por dentro da Argentina, porque a Argentina ficava no meio do caminho, e a Argentina não queria autorizar, né, um país em passar por eles para entrar em guerra com o outro. E aí então o Paraguai declara guerra contra a Argentina também. E aí então Paraguai acaba entrando numa confusão, porque ele declarou guerra contra a Argentina e o Brasil. Aí o Brasil e a Argentina se uniram e o Uruguai também se uniu à Argentina e ao Brasil, porque agora o Uruguai tinha um líder no poder que foi apoiado pelo Brasil. Então, Uruguai, Argentina e Brasil, eles se unem contra o Paraguai e formam a Tríplice Aliança. Eles fazem um acordo que eles vão se ajudar para derrotar, né, o imperador ali, o governante, o presidente, quer dizer, melhor, o presidente do Paraguai, que era o Solano Lopes. Então, inicia-se a Guerra do Paraguai em 64 e essa guerra vai se estender até 70, ou seja, 6 anos. E aí vem uma coisa bem interessante, porque naquela época não tinha serviço militar obrigatório no Brasil. Hoje em dia tem, né? Aos 18 anos, meninos são obrigados a se alistar no exército, passam por um treinamento militar, se tiver alguma guerra, os meninos são chamados, têm alguma noção de combate, vai à luta. Naquela época, não. Existia um exército no Brasil, mas era um exército pequeno, que era para uma proteção mais interna. Agora que o Brasil se meteu numa guerra, ele precisava de mais soldados. Então, começou a haver um alistamento voluntário, que na verdade era um alistamento forçado, né? E aí, então, surge uma campanha chamada Voluntários da Pátria. As famílias tinham que mandar alguns membros dela para lutar ali no exército brasileiro. E aí então, esses voluntários da pátria vão começar a compor o exército brasileiro, a dar mais gente, mais corpo ao exército. Então, essa obra aqui mostra a Batalha do Avaí, né, que foi uma das batalhas mais famosas ali da Guerra do Paraguai. Depois vocês observam com calma essa obra. Bem, o que aconteceu então? Os voluntários da pátria. Uma coisa bem interessante. Muitas famílias ricas não queriam mandar os seus filhos ou, né, alguém dela para ir lutar na guerra. Então eles mandavam escravos no lugar, como voluntários da pátria. E aí muitos escravos foram lutar como combatentes na Guerra do Paraguai. E eles tinham uma promessa, eles recebiam uma promessa, que se eles sobrevivessem, se o Brasil ganhasse a guerra, esses escravos seriam libertos, né, por ter lutado pelo Brasil. A guerra então acontece, né, durante esses 6 anos aí, teve várias batalhas navais, né, algumas batalhas bem famosas, como a Batalha do Riachuelo. As tropas da Tríplice invadem o sul do Paraguai. Enfim, a guerra acaba em 1870, com a morte de Solano Lopes, o presidente do Paraguai. Né? O Paraguai então sai dessa guerra na miséria. Grande parte da população paraguaia foi morta, foi dizimada. A maioria da população paraguaia só sobreviveu assim, as mulheres, os idosos, crianças, deficientes, os homens. A maioria dos homens foram mortos na guerra. O Brasil não teve muita vantagem com isso, porque além de ter perdido 40 mil soldados que morreram no combate, o Brasil ficou muito endividado, né? Ficou com muitas dívidas para serem pagas. O Brasil teve que fazer empréstimo internacional, pegar dinheiro para comprar arma, né, equipar as tropas para essa guerra. E isso vai acabar, né, arranhando a imagem do imperador, do Dom Pedro II, que vai ficar com a sua imagem ferida, com grupos políticos, com a população meio que contra ele em algumas situações. E dessa guerra também o exército brasileiro vai sair muito prestigiado, que eles venceram a guerra, então eles ganham prestígio diante do povo e os militares voltam querendo que o governo, que o Dom Pedro promova eles, aumentem os salários, dê um plano de carreira, né? Porque eles venceram a guerra, eles
mostraram, provaram, digamos assim, o seu valor, né? Sem falar que ali entre os militares já tinham grupos de pessoas que defendiam o fim da monarquia, que queriam uma república, um Brasil com eleições, com presidente, que queriam o fim da escravidão, o abolicionismo, né? Ainda mais depois que vários escravos lutaram do lado do exército na Guerra do Paraguai. Tá? Então, outro quadro bem bonito que mostra a Batalha Naval do Riachuelo, um dos confrontos mais famosos também da Guerra do Paraguai. Como nós vimos então que estava cada vez mais difícil ter mão de obras nos cafezais, ainda mais que com a escravidão proibida, né, o tráfico de escravos proibido, quer dizer, foi favorecido cada vez mais a vinda de imigrantes. Então foram criadas políticas para favorecer a chegada de imigrantes no Brasil. Principalmente para o estado de São Paulo, né, que era o maior produtor de café na época. Então, lá no Porto de Santos, né, as pessoas chegavam no Porto de Santos, eles eram encaminhados para uma hospedaria, que é a hospedaria da imigração, e lá esses imigrantes ficavam alguns dias até eles serem mandados para as fazendas, para os lugares que eles iriam morar, trabalhar, né, começar ali a sua colonização. Então, vai ser esse período que algumas regiões do Brasil, principalmente o sul, vai ganhar várias colônias, né? Então Santa Catarina, vai surgir ali Florianópolis, né? Colônias russas, ucranianas, polonesas, alemães e italianos vão mudar ali para a região de Joinville, Blumenau, Chapecó, Itajaí, né? Outras regiões ali catarinenses. O Rio Grande do Sul vai receber muitos açorianos, italianos, alemães, austríacos. O Paraná vai receber russos, poloneses, ucranianos, holandeses, alemães e italianos também. Então a região sul do Brasil vai começar a ser bem povoada assim, por esses imigrantes europeus. E aí então a abolição começa a chegar cada vez mais perto, porque começam a surgir grupos que defendiam o fim da escravidão. Começam a surgir campanhas abolicionistas. Então quem que eram os abolicionistas? Era um grupo de pessoas, homens e mulheres de diversas classes sociais, mas principalmente das classes mais altas ou médias, né? Às vezes é formado por filhos de fazendeiros que eram escravocratas, eram gente que não concordavam com a escravidão, que eles queriam o fim da escravidão. E aí então eles faziam um grupo, ou melhor, grupos, que eles faziam campanha para juntar dinheiro, para comprar a alforria, a liberdade de alguns escravos, para pressionar o governo, os políticos a fazerem leis para melhorar a situação dos escravos ou para acabar com a escravidão. Então, com o fim da Guerra do Paraguai em 1870, né, essas campanhas pelo fim da escravidão começam a ganhar cada vez mais apoio de vários grupos, principalmente do exército, porque, como eu disse, o exército viu os escravos lá lutando com eles na Guerra do Paraguai. E aí, então, depois de muita pressão de vários grupos sociais, desses abolicionistas, que eu posso estar citando alguns famosos, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, né? Começam a surgir algumas leis que vão gradualmente, ou seja, aos poucos, encaminhar para o fim da escravidão. Então a gente pode citar a Lei Rio Branco, ou a Lei do Ventre Livre, né, de 1871, que declarava que os filhos das mulheres escravizadas que nascessem a partir daquela data seriam crianças livres. E também a gente pode falar da Lei Saraiva-Cotagibe, que é a lei dos sexagenários, a lei de 1885, que é a lei que libertava os escravos com mais de 60 anos de idade. Né? Então a gente fala, nossa, essas leis no papel eram muito bonitas, mas na prática elas não eram tão boas assim. Porque pensa bem, a lei do ventre livre, a criança que nascesse ali seria livre, mas ela teria que trabalhar por alguns anos para indenizar o dono do escravo. Ou seja, ela trabalhava ali até os 21 anos antes de conseguir, né, a sua liberdade realmente. E a lei dos sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos, também não era uma lei assim que favorecia muita gente, porque a maioria dos escravos trabalhavam tanto, um trabalho tão difícil e forçado, que nem chegavam a essa idade. Morriam muito antes disso, né? E os que chegavam a 60 anos
já eram praticamente produtivos, já eram de idade, não conseguiam produzir mais tanto, né? Já nem era interessante para o senhor de escravo manter aquele escravo velho ali com ele. Então, essas foram algumas leis que vão ajudar a encaminhar para o fim da escravidão. Mas o fim da escravidão mesmo vai vir em 1888, né, quando a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea. Nessa época aí, 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão, ela estava substituindo o pai dela, o Dom Pedro II, no governo do Brasil. Quando o Dom Pedro II viajava para conhecer alguns lugares do mundo, para a Europa, ia para o Egito e tal, a filha dele mais velha, a princesa Isabel, né, assumia o trono e tomava as decisões pelo governo. Então, de tanta pressão popular, pressão do exército, da Igreja Católica que também começou a apoiar o fim da abolição, ou melhor, o fim da escravidão, né? A princesa acabou assinando a Lei Áurea e libertando os escravos. Só que isso acabou causando alguns estresses para a família real. Por quê? Porque quando ela liberta os escravos, do dia para a noite, aqueles fazendeiros ricos que tinham vários escravos perdem essa mão de obra, não receberam nenhuma indenização do governo por ter libertado esses escravos, e aí eles ficam revoltados com a família real e passam a criticar, a tirar o apoio político que eles davam para a família real. Então esses empresários, esses cafeicultores, né, eles se sentiram traídos pela monarquia, pela família real, que libertou os escravos e mexeu drasticamente ali na economia deles. Então essas duas imagens que eu coloquei aqui são bem interessantes, que é um quadro que mostra a princesa Isabel assinando a Lei Áurea e a outra é uma foto da época mesmo que mostra a multidão lá fora acompanhando, né, o dia, o momento da assinatura da abolição. Essa foto também aqui é bem interessante, dá para procurar na internet e ampliar ela bem grande no computador, que é uma missa campal, ou seja, uma missa a céu aberto, em homenagem, né, à abolição da escravatura no Brasil. E se vocês olharem à esquerda, no lugar que tem tipo uma cortina assim, bem ao centro tem a princesa Isabel sentada ali. Bem, enfim, tudo isso, né, a pressão do exército, a igreja que não apoiava mais a monarquia, a revolta dos fazendeiros, dos cafeicultores que perderam seus escravos com a abolição da escravatura, todos esses grupos se uniram e passaram a defender as ideias republicanas, ou seja, que o Brasil tivesse eleições, tivesse presidente, que o povo votasse e escolhesse o seu representante. E passaram, né, a perseguir, a criticar, a tirar o apoio à monarquia, ou seja, a família real, um poder que é passado geração após geração de forma hereditária. Então esses grupos, após a abolição da escravatura, ou após a abolição da escravidão, né, se unem e começam a pressionar o governo imperial para abdicarem o trono, para saírem. E aí então, em 15 de novembro de 1889, o líder do exército, lá, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele dá um golpe, ele se une aos militares e pressiona a monarquia a sair do trono e declara a República do Brasil. Então a família imperial brasileira, eles são obrigados a saírem do trono e a se exilarem, a ir embora do Brasil, irem para a Europa, né? Com medo de serem presos, mortos, hostilizados pelo exército, por esses grupos que não mais o apoiavam e que defendiam agora a República do Brasil. Então iniciava agora um novo período para a nossa história, um novo período político, um novo período social, que é o que a gente chama de Brasil República, que é o tema da nossa próxima aula. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, entendido o assunto, leiam o material com atenção, assistam novamente, ouçam o áudio se for necessário, e não se esqueçam de me enviar as atividades copiadas e respondidas para correção, né, lá no meu WhatsApp.
Ok, então? Fico aguardando a atividade de vocês. Qualquer dúvida me procurem. Até a próxima. Tchau, tchau.